Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, iniciamos mais uma semana, hoje é de segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do mar, do lugar onde tinham comido o pão depois que o Senhor ter dado as graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje narrado por São João, acontece depois da multiplicação dos pães. Os discípulos devemos nos recordar que os discípulos vão na frente de Jesus, depois o Jesus encontra com eles andando sobre as águas e eles ficam com medo, atormentados, e de repente chegam em Cafarnaum, chega do outro lado do mar da Galileia. E aí aquelas pessoas percebem que nem Jesus e nem os discípulos estão ali e saem atrás de Jesus do outro lado, em Cafarnaum. E lá, encontrando Jesus, pergunta quando Jesus chegou ali, de que forma Jesus chegou ali. Então Jesus vos fala: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Aquele povo, meus irmãos, presenciaram o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes e viram ali a graça de Deus, o sinal de Deus, o poder de Deus agindo sobre aquele povo que estava faminto porque havia 3 dias que seguiam Jesus. E Jesus coloca principalmente para essas pessoas que não conseguiram olhar adiante, olhar apenas pelo milagre da multiplicação, por terem ficado saciados, não conseguiram olhar a graça de Deus, o poder de Deus, a ação misericórdia de Deus na vida daquele povo. Procuravam Jesus pelo pão. E Jesus fala claramente para eles: cuidado, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse que se perde? É o alimento do dia a dia. Muitas pessoas se acomodam e pedem a Deus, procura Jesus, procura Deus apenas para se saciar das coisas desse mundo. Mas Jesus quer levar a pessoa adiante. Os sinais de Deus quer levar a pessoa a enxergar a vida eterna. É isso que Jesus nos fala. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde,
mas o alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Que alimento é esse? Que fonte de água viva é essa? Que pão é esse que não se acaba? Jesus falou para aquele povo que eles comeram do maná do deserto, no deserto que Deus deu, e eles morreram. Mas Jesus é que dá o pão que alimenta e que não se acaba, que não perece, e que dará a vida eterna. Quem comer da minha carne, e quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Jesus fala da Eucaristia, da verdadeira transformação da água, do vinho e do pão em corpo e sangue de Cristo. Verdadeiramente é esse alimento que nos conduz à vida eterna. É esse alimento que nós devemos procurar, estar sedentos dele, da Eucaristia. É a Eucaristia que nós falamos. Quando nós comungamos, nós sentimos e temos verdadeiramente o Cristo dentro de nós. E é essa a graça de Deus, é esse alimento que não se perde, mas que nos conduz à vida eterna. Precisamos, meus irmãos, verdadeiramente olhar o Cristo, olhar verdadeiramente o Cristo não como um milagreiro, aquele que atende nossas necessidades materiais, mas olhar o Cristo, aquele que nos conduz à vida eterna, que é destino de cada um de nós. Mas muitas vezes escolhemos viver a vida do mundo e rejeitamos esse alimento que não perece, mas que nos conduz à salvação, ao reino que Deus preparou para cada um de nós. E é verdadeiramente quando nós participamos da Eucaristia, reconhecemos que o Cristo está presente e aí nós fazemos as obras de Deus. Reconhecemos que é o Cristo, o Filho de Deus. É essa a graça de Deus. Reconhecer que Deus enviou o seu Filho amado para que nós não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e que Deus os abençoe e uma boa semana para cada um de nós.